Pronto, estamos ao vivo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam novamente todos muito bem-vindos em mais um evento do Conecta Apucarana e com suas parcerias, a Associação Comercial Mantenedora do Conecta Apucarana e os demais membros da governança desse projeto que tem transformado a realidade aqui em Apucarana no que se refere à gestão da inovação, ambiente e ecossistema de inovação. Eu sou o professor Thiago Ribeiro e hoje o tema é Ciência, Moda e Máscaras. A importância do uso da máscara. Será que é qualquer tecido que protege a gente desse ser minúsculo que tem apavorado toda a população mundial? Né? Estamos hoje aqui com duas especialistas no assunto, em moda e também em moda inclusiva, correto, Drica? Depois eu vou passar a palavra para elas, né? Gostaria de avisar vocês... Exato. Gostaria de avisar vocês que quem não fez a inscrição pelo Simpla, corre lá na aplicação do Simpla, pode fazer a inscrição, só vai ser emitido o certificado para quem fez a inscrição. E para obter a certificação, eu vou explicar no finalzinho da transmissão, eu explico como que obtém o certificado. Então assista até o final. Se você ainda não curtiu a página do Conecta, aproveita o momento, curte a página, marca o sininho para receber as notificações e marca como gostei desse vídeo. Beleza? Gostaria aí de agradecer a participação do Faganello, está aí assistindo a gente, ele que é o nosso mentor do Conecta Apucarana, o presidente do Conselho Municipal da Inovação, é vice-presidente da CIA para o assunto da indústria. Um abraço também para o senhor Jaime Leonel, presidente da Associação Comercial, e estendo o abraço, os cumprimentos para todos os que fazem parte da governança do Conecta, que compõem aí a Unespar, a UTFPR, a FAP, o Sebrae, o Thiago Cunha que está assistindo aí a gente. Hoje ele me abandonou, não está aqui comigo, mas é por uma boa causa. Hoje a tela está cheia, então não foi possível ele poder participar aqui com a gente. Um abraço no seu coração, Thiagão, e a gente vai tocar o barco. Estamos aqui hoje com a Laís Faganello e com a Drica Valério. Elas que são especialistas no assunto, formada, uma é mestre, a outra é mestranda, então são engajadas no assunto sobre moda e sobre o que vem sido feito de mais atual no mercado da moda e na moda inclusiva também. Mas hoje o debate vai ser ciência, moda e máscaras. Eu gostaria que vocês se apresentassem, começar aqui pela Laís. Boa noite. Primeiramente, obrigada a todos vocês. Obrigada, Cia, pela oportunidade. Obrigada a vocês que estão assistindo por estarem se interessando em adquirir conhecimento sobre o assunto. E vamos se apresentar. É a primeira vez que eu faço uma live, né? Então, eu estou aqui com duas câmeras, estou olhando aqui e olhando a apresentação. Eu já participei, tive a oportunidade de participar de alguns projetos na Unesp envolvendo moda inclusiva, foi onde eu conheci a Drica, e eu me interesso muito por esse assunto, por isso que eu tive a iniciativa de promover, né, esse conhecimento para vocês, porque é muito importante. Já tenho experiência como docente na UTFPR, na UEM, e há alguns anos como designer de moda, e agora estamos aqui. Então, a Drica quer se apresentar também? Vamos lá, Drica. Olá, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal, de poder falar aqui para vocês um pouquinho do nosso trabalho e desse e-book que sou suspeita para falar, mas ficou muito bom. A Laís mandou ver na pesquisa, tem informações muito relevantes para quem está estudando ou se interessa pelo assunto. Meu nome é Drica Valério, eu trabalho desde 2011 com pesquisa e desenvolvimento de roupas adaptadas, pensadas para pessoas com deficiência. Então, são roupas com funcionalidades que ajudam a vestir com mais praticidade no dia a dia, pensando na própria deficiência, em dar autonomia para essa pessoa e também em quem cuida de uma pessoa com deficiência. E junto com a Laís, a gente se conheceu lá no mestrado da Unesp e saiu o nosso primeiro filho, nosso primeiro e-book, que é esse e-book das máscaras. Eu espero que essa live agregue para vocês, a gente trouxe bastante informação, bastante dica, que vai fazer pensar um pouquinho, pelo menos. Vamos lá, então. Primeiramente, né,
a gente quer falar da história, né? Como que tudo isso começou? Como que começou esse negócio de máscara? Já veio agora? Já existia antes? Então, aqui algumas imagens, como vocês podem ver, históricas. Tá saindo certo o som? Tô ouvindo minha voz novamente? Tudo certo aí, gente? Tudo Sim, certo, tudo Beleza, certinho. certo. então. Drica, você pode talvez desligar o microfone por enquanto? Talvez o eco é do som que está saindo da sua máquina. Tá? Tranquilo. Toca o barco. Correto. Então, aqui a gente tem né, as épocas históricas que começou isso da máscara, né? Na época da peste bubônica, chamada peste negra, vocês devem ter estudado história, todo mundo estudou essa parte, ouviu falar. Então, tinha esse formato de bico de pato, que provavelmente é muito mais desagradável do que a máscara que a gente usa atualmente, né? E essa máscara, ela começou a ser usada porque os médicos acreditavam, né, que isso fazia com que o vírus não chegasse nos fluidos respiratórios devido ao formato do design da máscara. Era o que acreditava na época. E aqui a gente tem imagem, né, preta e branca da época, a imagem de gripe espanhola. Gripe espanhola que começou esse uso da máscara como é reconhecida hoje. Que inclusive em relatos de jornais da época, os cuidados eram mesmo de distanciamento e durou por uns 2 anos, um pouco mais de 2 anos, até que tudo isso acabasse, né? E antigamente a população era menor do que hoje. Então, hoje a preocupação é maior também por conta da densidade demográfica, que é diferente. A gripe suína, de novo, que retomou esse uso das máscaras, que começou no Oriente, que os orientais sugeriram que se utilizasse a máscara, e até hoje, até os dias atuais, quando temos o inverno lá, eles já adquiriram a cultura de sempre estar utilizando as máscaras para evitar que passe uma gripe comum de uma pessoa para outra, não só a gripe suína. E depois disso, retornamos com a Covid-19, né, que tem esse nome porque surgiu, como todos vocês já sabem, no final do ano passado. Então, aqui esse formato do bico de pato, né, esquisito, e eles acreditavam também, eles colocavam ervas, mistura de ervas, porque eles acreditavam que essas ervas colocadas dentro da máscara fazia com que matasse o vírus, né, era a crença deles. Então, não só os médicos usavam, como a população a comando dos médicos. Então, aqui a gente pode observar como que é a questão da cultura em cada país com essa questão da máscara. Por que eu coloco aqui essa questão da cultura e a seleção desses países? Por conta que eles já usam a máscara normalmente, né? A Mongólia, por conta da poluição que ela tem no país. Então, já é costume da Mongólia usar a máscara por conta da poluição. A Coreia do Sul também já tem o costume de usar máscara, eles têm as estações do ano muito bem definidas, né? E no inverno é muito frio, venta muito. Então, e não só por isso, por conta também, não só por conta da baixa temperatura, mas por conta dessa cultura de não passar gripe, o vírus para outra pessoa. Então, já tem a cultura de usar máscara. E a República Tcheca, a gente tem também, foi um dos pioneiros que começou a usar a máscara. Eles já tinham, tanto é que eles fizeram essa campanha do Mask for All, que muitos já devem ter visto nas redes sociais, que recomenda que se todos usarem, ajuda a diminuir o contágio. Então, como eles foram os pioneiros, vocês vão ver nos gráficos ao decorrer da apresentação que isso contribuiu muito para que o contágio das pessoas infectadas, o número de pessoas infectadas diminuísse por conta disso. E no Brasil, como fica a questão do nosso país em relação a isso tudo? A nossa cultura é diferente, né? E quando a gente fala de cultura, ali eu coloquei nas imagens para vocês poderem observar, temos as crianças, né? Muitas crianças aqui foram vistas sem as máscaras, mas as crianças também têm que usar, e as crianças, elas colocam a mão na boca, não tem a noção, então tem que ter esse cuidado também, porque elas passam para os idosos, e com isso a gente teve as máscaras também, que virou moda, né? Com vários tipos, estampas, não só a máscara caseira que foi feita no início, e a questão ali do celular, o cuidado que tem que ter em tocar no celular e depois na máscara, porque não é só lavar a mão, a gente tem que ter o cuidado com o manuseio da máscara
e o cuidado com o toque no smartphone. E aqui Laís, só complementando, aqui vai ser um formato de bate-papo, tá, galera? Então, se Sim, alguém tiver claro. alguma pergunta, manda aí que no final a gente vai tentar responder. Então, é muito importante isso que você está falando, que como que tá aqui no Brasil, porque essa questão das máscaras me preocupa muito, porque ela é boa para proteger, porém ela é ótima para contaminar. Eu tenho uma colega de trabalho que mora a uma quadra de mim e hoje eu soube, ela tá com Covid, né? Já se recuperou, ficou internada, falta de ar. E ela perguntou para a médica como que ela poderia ter pego se ela não sai de casa. Ela só vai passear com o cachorro e volta. E a médica, né, especulando, ela falou assim: ó, você tem a mania de quando está com a máscara levar a mão para ajustar a máscara? Ela falou o tempo todo. Ela falou: então foi assim que você pegou. E a gente tem muito essa mania, eu tenho essa mania. Então não tá bem, a gente pega, ajusta no rosto a máscara. Então olha o perigo que é. E também o meu marido tem a mania de chegar aqui em casa, ele faz assim com a máscara, ele pega a dele e bota a minha dentro. Ou seja, contamina tudo. Então a gente tem que ter todo o cuidado na hora de guardar, de tirar e principalmente tentar resistir à tentação de ajustar ela no próprio nariz, o que é muito difícil, porque a máscara incomoda, é chata, a gente respira mal com ela. Então, isso é importante falar também dessa questão da máscara. Sim, bem lembrado. Até a questão de que aqui no Brasil, a gente não tem, por não ter essa cultura de usar máscara, as pessoas que eu tenho observado, até conversando com um caixa do mercado, quando vai no mercado, você pergunta, incomodas, né? Por questão de curiosidade, as pessoas falam, eu sinto que dá vontade de coçar toda hora, isso que eu escuto. Então, é isso que as pessoas aqui fazem, não só ajustar, coçar o rosto, né? Sentir vontade de coçar. Então, isso é uma coisa que o brasileiro não está acostumado. Não está acostumado com a máscara e tem o toque físico, tem a questão do calor humano, né? Que aqui é muito de abraçar, tocar. Então, por conta disso, ficou mais difícil para a população acostumar. E aqui a gente tem aqui umas imagens que eu coloquei, porque as máscaras no início ela não tinha disponível, né? Até que ficasse acessível para toda a população. Então as pessoas começaram a improvisar. Aqui é só uma referência, mas a gente já viu muitas imagens com o coco, né? A pessoa colocar, por exemplo, um pacote ali. É uma brincadeira, mas a gente já viu muito. As pessoas começaram a fazer isso. Por quê? Porque não tenta o improviso, né? Então, por isso que a gente está fazendo nessa apresentação essa questão dos tecidos, de qual máscara, para saber se isso realmente protege de fato, se é qualquer material que pode ser usado. Então, aqui nessa pergunta, se você está usando as máscaras, até do que a Drica comentou do toque na boca, aqui a gente tem essas imagens, né, da pessoa tocando. E outra coisa que eu acho muito errado, vocês também, a maioria deve ter observado, é as pessoas colocarem a máscara só na boca. Ali na primeira imagem, para vocês verem como que é a imagem da máscara que tampa só a boca. E nesse caso, então, nem compensaria a pessoa colocar máscara, porque o nariz está exposto, então não faria sentido ela usar máscara se tampa só a boca. Isso a gente vê muito por aí. E aqui a questão do espirro, né? Como que funciona essa parte do ato de espirrar paralelo a isso tudo das máscaras? O espirro já foi comprovado cientificamente que ele atinge uma velocidade de até 120 km por hora, se fosse traduzir isso por metros por segundo, né? A gente fazer uma conta, ele é muito rápido, né? Então, ele atinge até 8 metros no ambiente fechado e ele fica as gotículas no ar por até quase 3 horas, de acordo com estudos feitos sobre o assunto. Então, uma pesquisa que foi feita na época, em relação a isso, foram feitas várias pesquisas sobre o assunto, e entre uma delas, que se uma pessoa estiver no supermercado, né, eles colocaram lá um teste para ver, e a pessoa tiver espirrado, os fluidos, né, o aerossol fica no ambiente por muito tempo, por essa quantidade de tempo. Então, se você já está no ambiente fechado, você já está sujeito, né? Então, daí a pessoa fala, então, para que usar máscara, se está sujeito? É aí que está, é aí que mostra a relevância dos estudos, porque até agora não conseguiram provar que a máscara não ajuda, só conseguiu provar que a máscara ajuda. E é isso que a gente vai mostrar com dados científicos
de que por mais que ela não mate totalmente o vírus, ela ajuda na eficiência de minimizar a situação. E os olhos, como que ficam protegidos? Quando a gente estava elaborando esse material, que vai ser a construção, antes de surgir o vírus, né, a gente já estava com um projeto de fazer um e-book sobre moda e saúde, que envolve o nosso campo de estudo mesmo. E aí, quando surgiu essa questão do vírus, até quando surgiu essa questão dos olhos, a gente precisa só máscara, eu comentei com a Drica, né, dessa questão do material, que ela vai comentar na parte dela do deficiente físico. Mas a gente começou, nossa, mas as máscaras não tampam o olho, se a pessoa espirrasse, e como que fica o olho? Então, por isso que os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente já começaram a adaptar essa questão do olho também, de adaptar com viseiras, com materiais de acetato, visor, para que tampe essa região do olho. Porque a gente não está na linha de frente. Algumas pessoas que estão trabalhando 8 horas por dia em ambientes públicos em contato com a máscara, elas já estão até usando viseira também. Algumas pessoas improvisam, mas o pessoal da linha de frente, que é mais contato, né, que tem muito mais contato que a gente, que não está lá com os doentes, na verdade, eles teriam que estar usando para ajudar. E daí que fica a pergunta, né, para os estudantes, para os pesquisadores. Sempre fica a pergunta de qual material que pode ser melhorado, que pode ser feito para que não machuque esse médico que está lá o tempo todo, que não incomode, porque também incomoda, né, a pessoa que está usando essas coisas que antigamente não era tanto usado. Aqui só uma elaboração da questão do tipo de tecidos, né? Muito alto, muito baixo da questão da proteção. Então, aqui é um resumo dos principais estudos, logo no início, com os materiais que tinha no começo da pandemia. Tá? Esse material, gente, vai ser mandado para vocês depois da apresentação, vocês vão ter isso com vocês. E aqui é só para vocês observarem que a máscara N95, que é usada com os profissionais da saúde, ela tem uma proteção mais alta, né, comparada com os materiais que a gente tem, mas que também protegem. Aqui a gente tem a questão das camadas, que foi falado logo no início, que de acordo com testes e pesquisas, essas camadas, se forem reforçadas, protegem mais. Então, aqui a gente tem o tricoline, a malha, como vocês podem observar, o TNT. E aqui a questão da eficiência, né? As máscaras, elas podem se dividir em diversas classificações, e essas classificações que estão aqui são os tipos de eficiência que a gente tem, que nem a penetração máxima de 20% na PFF1, a PFF2, penetração máxima de 6%. Então, isso que elas variam conforme o material, né, o revestimento e conforme ela é usada, que essas máscaras elas não são usadas só para profissionais que trabalham na saúde, também são máscaras que são usadas para outros tipos de trabalhos, né, que precisa ter máscara. Então, até essas máscaras foram usadas para conter a pandemia. Então, aqui as máscaras cirúrgicas, ela tem 3 camadas. A primeira camada é para questão de fluidos corporais, sangue, né, suor, e a segunda é para que isso não entre em contato, e a terceira já é para saliva, água. Então, cada uma tem essa função de revestimento. E aqui, as inovações que foram feitas na época, né, a questão da máscara com impressão 3D, que a pessoa não precisa ficar com o rosto desbloqueando o smartphone, né, um trabalho de uma artista que foi feito na época, muito interessante. E aqui a máscara a gente colocou essa imagem da máscara de mergulho usadas em hospitais para reforçar, para enfatizar essa questão de que não é só a moda que está envolvido nisso, né? Engenheiros trabalhando em projetos, né? O engenheiro conseguiu reforçar, estava faltando respirador, foi lá, adaptou a máscara de mergulho para estar usando nos hospitais. E não só isso, como também toda a parte automobilística trabalhando para que respiradores fossem adaptados para que fossem usados em hospitais. Então, envolve toda uma cadeia de setores que, na verdade, acabam se envolvendo com isso para adaptar uma coisa que está faltando.
que precisa no momento. Então, as máscaras que já adaptadas à nova realidade, o que já foi feito, né? Então, primeiro, antes disso, a gente tem que ver a questão do coronavírus, né? As pessoas entender que ele é muito minúsculo, né? E ele tem essa camada que a mais, que por isso que tem que eliminar com um sabão, com a gordura, que essas camadas que ele tem de revestimentos que os cientistas estão correndo atrás do tempo para tentar pesquisar nos tecidos como que faz para que não passe, né? Devido à sua estrutura microscópica. Então, assim, o que já foi feito? A gente tem as máscaras de neoprene, né? Que são as máscaras que, assim, em relação à porcentagem, dá mais proteção que a máscara caseira? Sim, mas ela é mais cara, é mais inviável, né? No começo ela foi usada por pessoas, inclusive uma personagem do filme do Contágio já foi lá logo atrás da sua máscara de neoprene, né? Mas o que a gente vai conseguir, que vai ser falado daqui a pouco, já vou adiantar, é a nanotecnologia, que isso ajuda nessa questão, na eficiência, para conter os vírus e as bactérias que a gente tem presente. Não dá um resultado de quase 100%, né? A gente não pode afirmar que é 100%, não é, mas está uma corrida contra o tempo para conseguir materiais o quanto antes possível que ajude a eliminar com facilidade e viabilidade para que não se propague mais o vírus. Então, a gente tem aqui máscaras com filtro de carvão, que também já foi comprovado, né, que nesse material ele ajuda a eliminar o vírus. E como manusear a máscara depois de usada? Como que manuseia a máscara depois de usada? Então, aqui a gente já falou no início, né, que não adianta nada tudo isso que a gente está conversando, os médicos reforçam, se depois, na hora que eu retirar a máscara, não retirar com cuidado. Então, tem essa questão também do uso e do pós-uso da máscara. Ser passada a ferro, tomar um cuidado com isso também, com a manutenção. Aqui tem os dados que mostram o que a gente está falando aqui, o que a gente está reforçando aqui, as estatísticas mostram, né? Foi compilados por essa universidade e pela Organização Mundial da Saúde, né? Os internacionais, pelo estudo, que é onde tem a referência atual. Então, aqui a gente tem a comparação entre países que usam máscaras, infectados, como eu apresentei no início, que já tem a cultura de usar a máscara. Então, temos o Brasil, a China, o Japão, a Coreia e a Mongólia. Olha como que o Brasil segue disparado em número de infectados comparando com esses demais países. Comparação entre países que usam máscaras em questão de mortes, né? A gente compara aqui a Coreia, o Japão, a China, o Brasil, com certeza também o Brasil está disparado. A comparação entre países que usaram máscara no início, né, infectados. Então, aqui foi apresentado aqueles países no início por conta disso. Então, a gente tem aqui República Tcheca, Eslováquia, a Tunísia, que também no início ela reforçou o uso, a Áustria, e aqui foi colocada a Suécia porque ela foi mais flexível. Né? Por que o Brasil não está aqui? Porque se o Brasil fosse colocado aqui junto no gráfico, ele ia estar totalmente aqui para cima, né? Para vocês verem como que está bem distante na questão estatística. Comparação entre países infectados: Estados Unidos, o Brasil, a Índia, a Rússia e o Peru. Então, por que foi colocado esses países? São os países que estão em mais número de mortes no momento, são esses. Então, essa é a comparação entre infectados. E o número de mais infectados, quais nós temos? Atualmente, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, México, né, e a Itália. Então, de novo, o Brasil também segue disparado. Comparação entre países por mortes: Estados Unidos, o Brasil, o Reino Unido, a Itália e o México. Né? A gente também, de novo, a gente tem aqui essa comparação em questão, quando vocês podem observar depois o material de vocês no gráfico, ele parece mais 5, é quando já está em milhões, né? A gente tem aqui, ele é muito acima, e é comparado no início, né? No início, a partir da primeira contagem, por isso que o gráfico às vezes para, porque é comparado, o Brasil começou depois e a curva continua. Comparação entre países
do Oriente Médio. Por que Oriente Médio? Porque a gente quis analisar também, já que está falando de máscara, a questão desses países que usam uma burca, que já tem uma cultura de não ter o contato, né, a população das mulheres também a questão do clima, né? Por que não analisar esse país? Então, aqui, Brasil, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Afeganistão e Israel. De novo, o Brasil disparado. E aqui, de novo, nas mortes, a mesma confirmação. Comparação entre infectados, né? A gente tem dos estados, os 5 estados mais infectados, a gente tem o Brasil... Desculpa, a gente tem o estado do Paraná, né? O Paraná, ele está na lista para ser comparado. Mas esses demais são os que estão mais infectados. Então, a gente tem aqui as cidades, comparação entre cidades com os mais infectados. Então, analisou Apucarana em relação às demais cidades, né? Para vocês observarem aqui as cidades que estão com números maiores de infectados. A gente pode observar Cascavel e as demais cidades, Apucarana já está lá embaixo. Se a gente analisar por 100 mil habitantes, ainda não está tão assim, né? Mas a Cascavel, por nível de 100 mil habitantes, já está bem disparado. E comparação por mortes, né? Não muda muito. E agora, o que a gente faz com isso tudo, né? Com esses dados? Então, assim, meu intuito dessa apresentação também é mostrar cientificamente um resumo de todas o que a gente tem de principais pesquisas no momento, da importância que tem o uso da máscara. E aqui as luvas e os tecidos, as pessoas também estão usando luvas, alguns, né? As pessoas que podem ficar usando luva, comprando, adquirindo luva, mas tem que lembrar aquilo que a gente comentou no início, que não adianta ficar tocando no rosto. E aqui, para lembrar vocês que não é só a questão da máscara, boca e nariz, a gente tem também a orelha. Então, o que acontece? Alguns profissionais já observaram essa dificuldade, foram atrás de materiais que ajudam os profissionais de saúde a não sentirem dor na orelha, né? Que fica muito tempo com o elástico na orelha, machuca. Então, já foi atrás de imprimir material com impressão 3D para facilitar, para não cansar, não ficar desconfortável. Então, sempre tem alguém pensando em melhorias para conforto, para facilitar a vida dessas pessoas. Então, não envolve, né, só o nariz e boca, o negócio vai muito além, se a gente for parar para pensar nas habilidades. Então, temos aqui também esse designer, achei muito interessante, coloquei o link aqui embaixo para vocês verem o que ele colocou também, na viseira, né, um óculos acoplado. Então, tem sempre alguém inovando, pensando em algo a mais. Aqui a iniciativa da pesquisa, que eu vou comentar com vocês, que é muito interessante também, é da universidade dos Estados Unidos, em que pesquisaram a questão do uso do cobre na máscara, né? Esse material ele já era utilizado antes do Covid, e essa máscara neutraliza os efeitos químicos do Covid. Então, é um aproveitamento do cobre em máscaras que ele ajuda, né? Foi comprovado, de acordo com o ISO, sua eficácia. E a empresa Life Science Intelligence já comprovou, de acordo com pesquisas, que essas vendas de máscaras iam crescer em uma porcentagem muito grande, de mais de 200% no mundo todo, né? Então, precisava ser feitas essas pesquisas com esses materiais. E um adesivo de fibra em nanoscala, né, que foi produzido no país de Israel. Esse adesivo ali na imagem que ele coloca no rosto, ele também tem essa eficácia de proteger, ajudar na proteção, além da máscara. Então, aqui as palavras desse médico do Wang, que é: queremos fazer parte do esforço do longo prazo para contribuir não apenas para a pandemia atual, mas também para estar melhor preparado para as futuras. Então, por isso que ele estava em linha de frente desse projeto. Aqui algumas fontes que vai ser disponibilizada no material para vocês, e links para ajudar em construção de máscara, entender INPI com as invenções feitas no momento, entre outros. E aqui a empresa que cria tecido, né? Que, assim, a gente fala mata o vírus, né? Mas cuidado, né? Na interpretação, o que acontece? Ela mata 99,9% das bactérias. A empresa Nanox. Então, assim, já é um número muito alto, né? Comparado com uma máscara caseira. Já tem essa tecnologia, ela é feita de 100% de poliéster. Então, o que essa tecnologia que a Nanox fez? Ela se uniu, né, com a empresa
criou esse tecido Delfin Protect. Então, foi a união que a Nanox, ela produzia materiais químicos e uniu com essa empresa têxtil. Elas conseguiram fazer essa parceria, onde esse material de prata acoplado no tecido ajuda a criar uma barreira para o vírus. Lembra que eu expliquei, né, no início, essa questão da estrutura? Então, justamente essa estrutura para que não entre no tecido. Então, quem que está fazendo? Já temos a Lupo, a Malve, a Santa Constância, entre outros, né? Aqui, para vocês entenderem melhor a estrutura e esses íons de prata. Aqui alguns estudos muito interessantes, né? Inclusive da revista Axonano, mostrou aqui que foi provado cientificamente que se você usar materiais de algodão combinado com esses 3 tecidos, ele consegue mais de 85% de eficácia no tecido. Então, a gente tem o algodão com a flanela, o algodão com a seda e o algodão com chifão. A gente tem esses 3 tecidos que seriam mais eficazes combinados, né, em camadas. E aqui um outro estudo científico que mostra essa questão do espirro e do tossir, que foi comprovado que se você tiver com a máscara, você consegue diminuir a distância do espirro, né, dos aerossol, das partículas que ficam no ar, e já contribui. Inclusive, gente, uma coisa muito importante para reforçar aqui, que já foi dito por mais de um médico da área, né, que se você, mesmo que você adquire o corona e você consiga uma carga viral mais baixa, né, do coronavírus, isso já influencia para não trazer danos, né, não causar mais problemas, que se você tiver uma carga viral baixa no corpo, isso auxilia a que você não entre em óbito, não se complique, etc. Então, por isso também a importância da máscara. E aqui é um último estudo que analisou as camadas de algodão acolchoado e uma questão da máscara de cone. Então, foi comprovado que a máscara de cone ela deixava mais presa, apresentando vazamento por cima e por trás, mas não aqui pela boca, né, como ocorreria nessa daqui que não está totalmente presa. Então, essas são algumas pesquisas feitas até então e só tem contribuído em considerar essa questão de que a máscara realmente é muito eficaz. Tem uma controvérsia no início, né, de que a máscara causaria asfixia por usar muito tempo, só que não, gente. Isso para quem tem problema respiratório, para quem tem problema crônico, para quem sofre de problemas cardíacos, por exemplo, mas não tem nenhum estudo comprovado que se você usar alguma máscara por 8 horas todo dia, você vai desmaiar, você vai ter algum problema de asfixia por conta disso. Certo? Incomoda? Incomoda, mas aí fica o desafio para todos vocês de que o que a gente precisa no momento? Como desenvolver uma máscara em que a pessoa consiga respirar melhor sem que isso incomode, com um material melhor. Então, aí que está à frente muitos cientistas pesquisando e pensando em soluções. E não digo só em tecido, né? Porque uma pessoa, um estudante sozinho, depende de uma equipe, depende do laboratório, mas eu digo também em coisas simples, como um artifício para a orelha, né? Como um professor já pesquisou, que conseguiu diminuir a dor que a pessoa sente com elástico no rosto, e entre muitos outros, inclusive para deficiente físico, que é o que a Drica vai comentar aqui com a gente agora. É isso. Essa parte aí é muito interessante, porque ninguém, no começo, não tinha parado para pensar que quantos surdos nós temos no Brasil. Hoje a gente tem mais de 2 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Nem todos são oralizados. O que isso quer dizer? Que entendem Libras e conseguem fazer a leitura labial. Mas os que são oralizados, é muito importante não tampar essa parte da boca, porque eles precisam enxergar para poder entender o que a pessoa está falando. E pensando nisso, 2 marcas de moda inclusiva aqui do Brasil desenvolveram máscaras pensando no deficiente auditivo. Então tem essa abertura na parte da boca que eles conseguem ver, se proteger e sem atrapalhar a comunicação. Passa mais um slide, por favor, Laís. Essa daí é um outro modelo de uma outra marca, que tá vendo? Ela deixa totalmente essa parte de fora,
porque ela fez de um outro modelo que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho um parecido, não é a transparente, mas eu tenho um parecido. Ela fez com uma placa de acetato na frente, então nem parece que a pessoa tá com nada. Porque o que que foi a grande discussão quando foi criar essa máscara? Que ao falar ia embaçar o plástico, que não ia dar para entender direito, que não ia dar para visualizar, mas ela foi feita para ficar a uma distância da boca que não embaça e dá essa visibilidade. Então, essa do lado aí é a Grace, a marca chama Angels Grace, para quem quiser procurar essa máscara. E a outra máscara do slide anterior chama Equal Moda Inclusiva. Então, quem quiser procurar, são essas duas marcas que estão fazendo essas máscaras. E estão vendendo pra caramba, porque é um mercado que a gente não olha. Como que vai fazer máscara para pessoa com deficiência? É o que eu costumo dizer. A tal da empatia, essa palavrinha bonita que está tanto na moda, eu falo que não existe empatia na moda inclusiva. Por quê? Eu trabalho desde 2011 com isso, e eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, que legal esse trabalho, vou comprar uma roupa, por exemplo. As pessoas falam assim, ah, legal essa máscara aí, mas é para doente, não é para mim. É para surdo, não é para mim. Então elas não se incluem. Então é o que eu falo, enquanto você não passa por uma situação ou você não tem alguém muito próximo passando pela mesma situação, não tem como você falar, eu imagino, eu te entendo, porque você não entende. É muito difícil se colocar no lugar do outro. Hoje em dia fala-se, né, isso muito, que é legal, você tem que se colocar no lugar do outro, mas dentro da moda inclusiva é muito difícil você conseguir saber o que o outro está passando. E aí, pensando nisso, passa mais um slide, por favor, Laís. Essa é uma outra foto da máscara na versão preta, olha só como ela fica. Ela só tampa mesmo o nariz com o tecido e o resto fica todo à mostra. Então, isso é até legal para você saber a expressão que a pessoa está fazendo, né? Não só pensando na pessoa com deficiência. Passa mais um, por favor, Leis. E aí a gente tem um desafio grande pela frente, que me fizeram um pedido que como que a gente faz uma máscara pensando em uma pessoa que tem paralisia cerebral e baba. Sabe, aquelas pessoas que não têm controle da boca e, consequentemente, tem que alguém, o cuidador, a mãe, tem que ficar limpando o tempo todo. Como fazer uma máscara para essa pessoa? Porque quais são os relatos? É que, de repente, uma mãe pediu um Uber e o Uber chegou e essa pessoa estava sem máscara. Ah, eu não levo. Não, mas é difícil, ele não usa máscara, eu preciso ficar limpando. Desculpa, mãe, mas eu não posso levar. Então, a gente tem esse desafio de fazer uma máscara que sirva para um deficiente com paralisia cerebral que baba e que a mãe consiga colocar com tranquilidade no filho e sem ficar se preocupando, tanto com a respiração também, porque tem pessoas que têm mais dificuldade de respirar. Então, tem alguns modelos de máscara aqui, eu vou mostrar esse daqui para vocês, que ele é um modelo, deixa eu ver como que eu consigo mostrar legal aqui na câmera. Ele é um modelo que, olha como ele é costurado, ele tem essa parte aqui da frente, que é reta, e aqui na parte de cima, ele tem tipo um côncavo em cima e embaixo que encaixa certinho na parte da boca. Ele vai ficar assim, ó. E repara que pega bem embaixo também. Não é só aquela máscara que fica na frente. Ela pega totalmente embaixo até o pescoço. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Ela fica bastante protegida. E na parte de dentro, no caso dessa máscara, aqui tem um compartimento onde tem um papel que você pode tirar e trocar. Então, ele vai absorver quando você sua ao respirar, se você espirrar também, você consegue trocar e substituir por um outro papelzinho dentro da mesma máscara. Claro que obedecendo, usar até 2 horas e tal, não ficar com ela o dia inteiro. Mas já um passo para a gente poder pensar em como fazer uma máscara para uma pessoa que tem essa necessidade de ficar limpando a baba. Então, esse é um primeiro modelo de como que a gente vai conseguir trabalhar, de repente, com um outro forro removível, que a mãe ou o cuidador pode vir tirar esse forro e substituir por um outro. Então, essa é uma ideia inicial
de como fazer uma máscara já pensando na pessoa com deficiência. Aí a gente tem aqui também, essa aqui eu trouxe só para mostrar, é a máscara 3Ms, que a Laís mostrou em uns slides antes, só que ela é horrorosa, ela é feita para usar em obra, não para esses fins de pandemia, porque o elástico fica atrás da cabeça, fica apertando pra caramba, e aqui ela é bem anatômica, ela é confortável, mas o sistema desse elástico aqui, ela não é legal. Mas no começo da pandemia, né, naquele desespero de preciso de uma máscara, então é a que tinha, essa que eu ganhei até da minha mãe, tipo, se protege aí que é o que tem. E aí, lá no começo, no nosso e-book tem o link disso. Essa máscara foi a primeira que eu fiz. Então, com TNT, que eu vi que já perguntaram o que é TNT, é tecido não tecido, que é, vamos ver se dá para mostrar a textura. Aqueles tecidos que a gente usa para decorar festa, decorar mesa de festa, decorar parede. Ele é um tecido que é como se fosse composto por um plástico também. Então, eu tinha o TNT em casa, eu dobrei ele em zigue-zague e grampeei aqui do lado com um elástico. Foi só isso que eu fiz. Eu fiz uma máscara com tudo que eu tinha em casa. E ela também super protege e fica bastante confortável. Ela pega bem desde cima do nariz até embaixo do queixo. Então, essa foi a primeira máscara que eu fiz logo que surgiu esse assunto da pandemia. E aí tem o link de eu explicando passo a passo de como fazer também no e-book. Ela é bem simples, não tem segredo, e se precisar, dá para fazer em casa. E depois tem a questão da moda, né? Essa é a máscara que eu mais utilizo, que é uma máscara com estampa de caveirinha, que ela é dupla. Aqui dá para ver que é toda a maquiagem, né? Que você passa batom, passa maquiagem, bota a máscara e fica tudo aqui. E ela foi feita. Um outro aspecto também importante para falar, principalmente para quem é do ramo da moda, é que essa máscara aqui ela foi feita por uma modelista que costura algumas peças da minha marca também. E o que que aconteceu? Aqui tem um araminho em cima que dá para você moldar para ficar bem justo no nariz, para não entrar nada nessa parte, né? Para ela não ficar solta. E devido à dificuldade que estava de encontrar esses araminhos, eu perguntei como que ela havia comprado. Ela disse que comprou no Mercado Livre com um nome quase que científico para o arame, tipo arame especial para máscaras e não sei o quê. A hora que chegou, ela me mostrou que era aquele araminho de pão, tudo cortadinho. Então, é aquele araminho que a gente pega para fechar o pão em casa, sabe? Fechar os plastiquinhos. Então, o valor do elástico também e do próprio tecido quadruplicou pela procura. Então, o que custava, sei lá, R$ 7 o metro, agora está custando mais de 40. Então, tem um pouco de oportunismo também nisso que a gente está vivendo nas máscaras, além de estar muito mais difícil de achar insumos para poder produzir as máscaras. E aí, eu separei aqui para mostrar para vocês algumas dicas. Esse livro, eu acabei de ganhar ele. Ele é um livro muito interessante. Ele fala de roupas inteligentes e ele é um manual para você consultar. Ele vai falar de todas as tecnologias que são possíveis aplicar a roupas. Então, hoje, roupas não são só roupas. Nós podemos usar N tipos de tecnologias aplicadas às nossas roupas, desde LED até coisas com propriedades que ajudam na própria saúde. E o legal é que ele é um manualzinho que ele não só fala que existe, ele fala como fazer. Então, esse é um livro que eu indico bastante. Ele é da editora Senac e ele é um livro muito legal, com bastante ilustração, bem didático mesmo, fácil de entender, até para quem não é de programação, que eu, por exemplo, não manjo nada de programação, mas ele explica o básico do básico mesmo, tipo, pega na sua mão para te ensinar como é que faz. Então, esse livro é uma super dica, ele também é lançamento, não faz muito tempo que ele foi lançado, e vale muito a pena ter um livro desse para quem se preocupa com esse tipo de assunto. Já engatando nas tecnologias e nos tecidos, eu tenho aqui um catálogo, eu vou mostrar para vocês. Um dos tecidos que eu uso na minha marca é da Vicunha Têxtil. Ele é um jeans com propriedades que ajudam em alguns aspectos na hora de construir uma roupa. Então, por exemplo, esse daqui, ele tem 3 tipos.
Tem esse primeiro, que ele é um jeans. Não sei se eu vou mostrar o máximo que puder com detalhe, mas ele é um jeans, ele estica bastante. Esse aqui não tem lavagem, por isso que ele tá assim nessa cor, é um jeans cru. Mas ele é o Sense Body Fresh. O que que ele tem de diferente? Ele é um tecido antibactéria. Então, ele ajuda nas bactérias que se proliferam e se transformam em odor. Então, ele não deixa o tecido ficar fedido. Olha que legal, não deixa o tecido ficar com odor. Então, é uma tecnologia muito legal, principalmente a gente que usa máscara muito tempo, 2 horas de troca, que seria o ideal, né? A máscara acaba ficando suada quando a gente fala muito. Esse tecido é super legal para usar. Depois, tem esse outro tecido também, que é o Ice Poured. O que ele tem de diferente? Ele é um tecido que deixa a sensação de fresquinho na pele, de geladinho. Então já é um outro tecido. Ele basicamente tem a mesma textura do outro, tá? É um jeans que ele estica bastante. E aí esse daqui ele já foi tingido. E aí tem um outro, o último, é esse daqui, que é o Comfort, também bastante confortável, né? Pelo nome. E esse daqui, ele não deixa o suor ficar em contato com a pele. Então, se você suar, ele vai absorver e não vai deixar esse suor em contato com a pele. Essas são algumas das tecnologias que a gente já tinha disponível antes da pandemia e que agora a gente começou a olhar com muito mais precisão, muito mais cuidado para ela. E temos até agora um tecido que foi desenvolvido antivírus. Eu ainda não peguei, não tive contato e não estudei esse tecido a fundo para saber o quanto é legal utilizá-lo ou não. Porque qual que é o medo? Esses jeans que eu mostrei aqui dá tranquilamente para fazer uma máscara com ele, porque eles não são jeans pesados. Eles são jeans que vão deixar a respiração do jeito da máscara mesmo, sabe? Como a Laís disse, a nossa maior dificuldade agora é criar uma máscara que seja capaz de absorver as gotículas, mas de poder dar a sensação de respirar melhor para a gente. E como fazer isso? Como dar a sensação de leveza sem deixar passar os aerossóis que ficam aí. Fica aí uma dica para quem quiser estudar mais e propor uma solução, porque a máscara a gente não vai usar só agora não. Várias, quem gosta de combinar máscaras, né, gosta mais do aspecto da moda também, pode colecionar à vontade, porque não é uma coisa sazonal, a gente vai usar por muito tempo ou então para sempre. É uma cultura que lá no Japão, por exemplo, por isso que lá a gente teve índices tão baixos, né? Eles já têm essa cultura. E não é só preocupação de absorção, de quanto eu estou protegida ao usar uma máscara de X ou Y tecido. Mas a gente tem que pensar, nesse caso, em empatia de verdade, em não passar o vírus para alguém, só em não pegar. Porque o ato de você estar com a máscara não é só para você não pegar, é ao espirrar, não passar para alguém, não disseminar esse vírus. Então, é isso que eu tinha aqui para mostrar que eu separei para vocês. Se você quiser abrir para as perguntas, Thiago, a gente já vai respondendo aí que já vão para 50 minutos. Nossa, passou rápido, né? Ah, sensacional. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Laís, antes da gente passar a rodada de perguntas? Porque a galera aqui choveu pergunta no chat, ao vivo. Não, acho que é só isso mesmo, não foi falado na apresentação. Ah, bacana. Bacana. Bom, temos aqui algumas perguntas. Vai de perguntas mais simples até as perguntas mais complexas e seria muito bacana aqui. Eu vou citar o nome das pessoas para a gente poder ir acompanhando as dúvidas do pessoal. O Álvaro, ele perguntou. Na verdade, tivemos 3 perguntas mais ou menos no mesmo sentido, né? O Álvaro perguntou no comecinho sobre o uso das máscaras, né? Que é verdade que só máscara de 2 ou 3 camadas que protegem. Depois a Isa comentou a respeito da utilização das máscaras aqui no Brasil, porque
houve essa cultura, essa moda dos desenhos, das estampas e tudo mais. Será que esse é o caminho para incentivar toda a população a utilizar máscaras? E o Hermes, um abraço para o Hermes, colega nosso, amigo do Conecta Apucarana, ele perguntou qual que seria a máscara ideal, qual que é o tecido adequado. E eu lembro que vocês ali no começo tem um slide mostrando ali alguns tecidos e tal. Poderia repetir para a gente e aproveitar Sim, claro. e responder a pergunta desses três participantes? Sim, vamos voltar aqui para a linha da comparação dos tecidos. Mas, assim, além dessa comparação que está aqui, né? Até a Drica, se quiser comentar também, pelo que foi feito, os estudos depois dessa tabela, né? A gente teve aqueles estudos que foram feitos que se combinar o algodão com aqueles 3 tecidos que eu falei, que é a seda, né? E qual é o outro? Peraí, agora esqueci o nome, tem que olhar aqui para o tecido. Só um minutinho. Aqui. Tá, a gente tem aqui a seda, né? A flanela. E a gente tem a combinação, tá? Não é sozinho. Então, é algodão com esses 3 tecidos. O algodão com a flanela, o algodão com a seda e o algodão com o tecido de voal simples aqui, que a gente tem. Certo? A minha opinião, assim, pessoal, deixando um pouquinho o trabalho de lado, é que a gente Voltando. sabe ainda muito pouco sobre esse vírus. Então, tudo é experimentação. Esses dados que a gente está mostrando é o que existe hoje e o que a gente usava já até o momento. Então, daqui para frente, tudo pode mudar. Mudar no sentido de acrescentar. Ó, esse não funciona tão bem, então vamos usar esse mais esse. Ó, Isso. esse não está funcionando Bem como colocado. esperado, então vamos tentar mudar. Então, daqui para frente, até a gente saber realmente o que está acontecendo e como combater e tratar, é tudo experimentação. Então, a gente está É. tentando proteger da melhor maneira possível no momento. Lembrando que eu só falei desses tecidos do slide, né? Porque os tecidos antivirais, antibacterianos, no momento, ele está inacessível. Talvez não aqueles que eu falei no começo, né? Que não tem essa eficácia de 99,9. Esses não. Que tem lá no site, que já tem aquela comercialização daquelas 3 marcas, né? Que tem a outra marca que eu citei que produz também. Na Nox, que a gente encontra por US$ 27. Depende, para alguns é inacessível, por isso que eu citei que aqueles estudos comprovam que a eficácia seriam aqueles lá, mas ninguém vai sair comprando esse tipo de tecido e se proteger. O que foi comprovado, né, Drica? Que quanto mais camadas a gente tiver e combinando com algodão, a gente consegue proteger mais. E justamente aí que fica o desafio, porque quanto mais camada, mais protege, mais chato e mais difícil de respirar é. Isso. Exato. Eu tô aqui com uma máscara que eu comprei de uma artesã aqui de Apucarana mesmo. Eu comprei várias máscaras dela, na verdade. Essa estampa é do Homem-Aranha, bem infantilzona, mas eu achei legal, então acabei comprando. Mas eu comprei do Naruto, comprei camuflada do Exército, achei. E o que teve em comum em todas as máscaras é o forro, né, feito com tecido grosso, que me parece ser brim, isso daqui. Isso. O que... Lembrando que o pessoal estava evitando o uso do poliéster, né, no Certo. tecido, né? Acho que eu não comentei isso na apresentação, Aham. por conta da elasticidade, né? Que isso não atrapalharia na questão da proteção. A Então, esses elasticidade do foram. poliéster, então, é por isso que... E nesse caso, esse tecido aqui, depois vem a estampa, que eu não sei que composição que é, eu não entendo desse assunto, mas ele é mais fino. É 2 camadas essa máscara. O que você... Apesar que o poliéster também, Thiago, ele foi usado nesse tecido do Nanox. Mas por quê? Porque ele foi feito uma nanotecnologia nesse tecido. Então, já é diferente, já é outra história. Entendi. Mas geralmente o pessoal estava usando tricoline, algodão, né? Esses tecidos e aqueles que foram feitos estudos científicos. Inclusive, teve estudo científico até com papel toalha, com café, o pessoal começou a estudar de tudo. E tinha porcentagens, algumas pequenas porcentagens de proteção que iam variando, mas o tecido mais apropriado, então, sempre é o algodão, né? Para comum, para custo-benefício.
Sempre a gente vê o algodão combinado com outra coisa quando está envolvido nos estudos. Ah, legal. Ó, em linhas gerais, outra dúvida aqui do pessoal, eu vou tentar resumir várias perguntas que são parecidas aqui, né? Em relação ao descarte da máscara descartável, em relação à higienização da máscara pessoal e também em relação à troca. Quanto e quanto tempo se troca a máscara durante o dia de uso, assim, né? Em relação ao manuseio da máscara, assim, como que... Certo. Sobre o descarte, Thiago, Uhum, isso é muito importante, porque a máscara descartável você precisa usar e jogar fora. Não pode tentar lavar a máscara descartável. E nesse caso, é muito importante, a gente pode descartar em casa, mas tem que ter um cuidado maior. Porque tirou a máscara, então coloca dentro de uma sacolinha plástica, dá um nozinho e descarta no lixo comum. Porque ela pode contaminar não só o lixo, porque o lixo não tem problema, mas o lixeiro que vai pegar o seu lixo. Então, isso é uhum. muito importante, descartar ela corretamente. Inclusive, essa empresa, né, essa Nanox, eles se colocam como sustentáveis por essa questão de não ter que descartar a máscara, né? Porque, no caso, a empresa produz esse tipo de tecido que não tem que ficar lavando toda hora, né? Ela aguenta mais lavagens, não tem que ficar tirando toda hora. Isso contribuiu para essa questão de não ter que ficar lavando a máscara toda hora, nessa sustentabilidade. Mas, como eu disse, essa já está um pouco inacessível para a população em geral, é mais para os médicos, mas eu acredito que em breve isso já vai chegar na população em massa, né? Já tá para vir. Uma máscara é igual a minha, que tem duas camadas e dois tecidos diferentes. Quanto tempo que eu posso usar ela? Posso trocar ela quantas horas, mais ou menos? Olha, vou comentar, né? Até que a Uhum. Drica quiser me complementar, que de acordo com, tá vários estudos, cada um tem uma recomendação. De acordo com a revista Science, no início, os médicos recomendavam que trocasse de em duas horas. Mas a gente não vê ninguém no dia a dia trocando, quem trabalha 8 horas por dia na correria, trocar essa máscara de 2 em 2 horas, carregar umas 8 máscaras na bolsa e fazer isso. A gente sabe que não é isso que acontece. Então, o ideal é que se tenha uma média, né, Drica? De 4 em 4 horas, e conforme ter essa umidade né, igual você falou no início, de ter essa umidade no tecido, isso atrapalha. Quanto mais úmido a máscara, mais chance tem do vírus, né, ser Quanto mais absorvido. próximo das 2 horas, melhor. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, quando eu vou ao mercado, eu vejo muita gente sem máscara. Ou quando tá com máscara, tá no queixo ou para baixo do nariz. Então eles estão usando porque se não usar, toma multa, sabe? Consciência mesmo não tem, mas para quem tá fazendo tudo certinho e tal, tem algumas reservas na bolsa para trocar. Até essa questão que você falou de embaixo do nariz, eu acho que eu esqueci de comentar isso na apresentação, é muito importante. A máscara às vezes cai no nariz, mas não é porque, meu Deus, o nariz é muito comprido, a máscara está caindo. Não é bem isso, não, gente. É por causa da ergonomia da modelagem da máscara. Ela foi feita com uma modelagem inadequada, ela tem que ter um formato de bico de pato, né? Eu acho que você mostrou ali, eu não estava visualizando na tela porque estava compartilhado. Acho que você chegou até a mostrar para o pessoal a máscara. Então, ela tem, Então, ou se essa puder mostrar. daqui, que é da modelista que faz algumas das minhas peças, ela tem o adulto, a infantil e o PMG e GG. Então, isso é muito importante, porque aí, de acordo com o seu tamanho, né, você compra a máscara, não é um padrão. Aí ela se adapta melhor ao nariz, não é aquela máscara reta que parece uma bandana que fica caindo quando você conversa. Essa daí é mais complicada. E a máscara da Angels Grace, moda inclusiva, aquela uma que tem a parte toda do queixo assim, transparente, é muito legal porque ela tem dois jeitos de vestir. Então, o lacinho dela aqui do lado pode ser, é solto, então você pode amarrar ele e usar atrás da orelha, ou então você pode amarrar atrás da cabeça. E com isso você regula com o seu tamanho de rosto. Ela é bem legal, achei a parte a mais legal que eu já vi porque você consegue regular realmente com você, né? Porque não tem um padrão.
Isso, e também muito justo ao rosto, você não consegue nem falar e molha a máscara. Então tem que ter. O mais importante, na verdade, é essa questão de cobrir bem o nariz para não cair, mas o resto Uhum. você se ajusta ao seu tipo físico, seu biótipo. Pessoas como eu, que tem um nariz um pouco protuberante, daí acaba ficando tranquilo quanto a isso. Uma coisa muito importante que foi comentado aqui no chat é em relação às máscaras para quem usa óculos. Eu sofri muito com isso no começo, hoje já nem tanto, né? Eu acabei me adaptando ao jeito de colocar o óculos por cima da máscara para ele não poder embaçar. Mas uma das dúvidas aqui foi sobre o que fazer, né? Que jeito tem que limpar o óculos. Percebe que nós não falamos só de máscara, né? Formas de se limpar, lavar o óculos. Isso me lembra que na apresentação você apresentou essas ideias, né? De viseiras, de proteção ocular e tudo mais. Algumas, assim, como a viseira está ligada à máscara, eu fiquei pensando, aquilo deve embaçar facilmente. Eu acho que a pessoa que desenvolveu isso nunca usou óculos na vida. Porque, porque É, eu vejo no hospital a pessoa usando óculos de proteção e a máscara separada, justamente para não ter esse problema para embaçar, né? O óculos. alguns médicos, né, de acordo com a Sociedade Americana de Oftalmologia, né, tem no nosso e-book, eu não falei na apresentação, mas bem lembrado isso, Thiago. Eles comentam que quem usa lente, não usa lente, usa o óculos, só que daí entra nessa questão, embaça, como é que vai fazer? Então aí você tem que, no caso, você usa máscara, você tem que estar limpando o tempo todo, você tem que se precaver com álcool em gel, mas essas viseiras para a população em geral é opcional, mas para os médicos aí fica o desafio, né? Como tomar cuidado para não embaçar? Ali foi feito com acetato, com material de acetato. Mas aí que entra essa tecnologia da pesquisa, né, Drica? Desse desafio de fazer com que incomode menos as pessoas que já têm que usar óculos e têm que usar essa viseira. O Sim, O, pessoal que trabalha na linha de frente, né? E é o desafio, sempre tem problemáticas. A outra problemática aí porque pelo Thiago. cada um é de um jeito, cada um tem suas manias, suas peculiaridades, suas doenças, de repente, né? Então tem muita coisa a ser feito ainda aí pensando em máscaras, com certeza. E tava pensando aqui, uma outra coisa que eu fiz, que eu notei esses dias, é que não adianta nada, esquece essa live, usar máscara e não limpar óculos e principalmente celular. Aham. Celular sempre, Nós limpar, não passar um usamos álcool. luvas, né, aqui no Brasil, então, né? Exatamente, exatamente. Você sai, você leva seu celular, faz tudo que você tem que fazer lá, compra do mercado, você volta para casa, lava a mão por 20 segundos com muito sabão, tira a máscara do jeito certinho, vai lá, pega o celular, pronto, acabou. Uhum. Então, Ok. uma coisa complementa a outra, né? Nós temos aqui uma pergunta que vai, assim, um pouquinho diferente das demais, né? As demais estavam focadas na máscara, na utilização, parte técnica. Professor Tiago Cunha, um abraço para o professor Tiago Cunha. Era para ele estar aqui com a gente, mas eu acabei expulsando ele hoje. Mas você sabe que eu te amo, né, Tiagão? Então, na próxima você está aqui com a gente. É, ele diz o seguinte: a pergunta dele é a seguinte: como podemos pensar na moda inclusiva do ponto de vista da inovação social? Como podemos transformar a realidade de nossa cidade através da inclusão social? Essa é a pergunta dele. Com certeza, a moda inclusiva ela vai muito além de ser roupas adaptadas. Uma pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida, acamada, acidentada, ela leva até 2 horas e meia para se trocar, dependendo do caso. E é o que acontece. Pô, você leva 2 horas e meia para colocar uma roupa, fica em casa. Então a pessoa acaba não saindo, depressão, baixa autoestima e não está mais incluída na sociedade. Então a moda inclusiva, ela vai muito além de ser uma roupa fácil de colocar. Ela trabalha toda essa reinserção do indivíduo na sociedade. Ela dá o poder além da autoestima, da autonomia, na pessoa conseguir se vestir com muito mais facilidade. Quer ver? Eu tenho aqui, eu consigo até mostrar, tá aqui do lado, pode ser essa daqui. Essa é uma bermuda comum, simples, porque a intenção é essa. Não é porque é uma roupa para uma pessoa com deficiência que ela precisa ter cara de hospital.
Então, ela é uma bermuda completamente comum e o desafio de fazer ela foi criar uma roupa que fosse fácil para trocar cadeirantes e acamados. Então, como é que a gente fez? Do lado dela tem um zíper e aqui tem uma argolinha. E para quem não tem movimento nas mãos, consegue só encaixar o dedo aqui e descer esse zíper. Então, abriu o lado inteiro do short. E esse short, ele abre inteiro dos dois lados. E aí, se você for pensar, é como se fosse uma fralda. Ela abre inteira, você consegue sentar a pessoa e fechar dos dois lados. Não precisa erguer a perna e vai a outra, e fica puxando daqui, puxando de lá, que é um desgaste tanto para a pessoa quanto para quem cuida dessa pessoa. E também muita atenção, não é só vou fazer moda inclusiva, aos detalhes. A gente está trabalhando aqui com zíper. Imagina um zíper em contato da pele de uma pessoa que está acamada, que já tem a pele mais sensível. Então, sempre tomar muito cuidado. Ó, aqui tem o zíper e aqui tem uma proteção para o zíper não ficar em contato com a pele. Então, a parte de dentro, na moda inclusiva, é muito importante. Não sei se respondeu muito bem, mas é essa o que eu enxergo como o principal ponto de inclusão na moda inclusiva. Na moda inclusiva. É um termo novo para mim. Eu já tinha ouvido falar algumas vezes, assim, em sala de aula, alguns colegas, professores falando sobre o assunto, mas não tinha visto de perto, né, como que é o trabalho, como que é feito todo esse raciocínio por trás e levar, né, a oportunidade de outras pessoas poderem ter acesso a roupa de qualidade igual aos demais têm, né? O que você falou mata a charada, né? As pessoas buscam esse pertencimento dentro da sociedade e a moda inclusiva acaba trazendo esta oportunidade para quem quer pertencer a esta sociedade, né? Melhor Com certeza. autoestima e tudo mais, igual você comentou. Fantástico. Pessoal, estamos chegando aqui na reta final. Vou deixar aqui alguns recadinhos antes de passar aqui a palavra final. Se tiver mais alguma pergunta, se eu acabei por um erro meu pulando você aqui, se a sua pergunta não foi respondida, aproveita esse momento que nós vamos passar uns recados. Nós vamos passar a palavra também para as últimas considerações e dá tempo para a gente responder sua dúvida, se for o caso. Mas o primeiro recado é o seguinte: amanhã será o encerramento do Conexão Apucarana. Muitos dos que estão aqui assistindo com a gente já são participantes do Conexão Apucarana. Então, amanhã será um encerramento oficial. Vamos fazer aí o sorteio dos livros para quem participou de todo o programa e os critérios de sorteio foram explicados no vídeo passado. Um segundo recado que eu vou dar aqui para vocês é em relação à segunda fase do Conexão Apucarana. Segunda fase do Conexão Apucarana nós estaremos divulgando nas próximas semanas. Tá? Não é obrigatório, para participar da segunda fase do Conexão Apucarana, não é obrigatório ter participado da primeira. Tá? A primeira fase preparou vários participantes para chegar lá com sangue no olho e faca no dente. Inovação, empreendedorismo social, é tudo isso que nós vamos desenvolver na segunda fase, com a metodologia do Sebrae, através do nosso amigo Thiago Cunha, professor Thiago Cunha, que é consultor do Sebrae aqui em Apucarana. Vamos usar a metodologia do Startup Garage, que é de aceleração de ideias para colocar no mercado. Tá? Nós tivemos aqui a participação do Faganello, abraço novamente para o Faganello. O professor Marcelo, diretor da UTF-PR, veio aqui me avisando, né, do meu microfone que estava ligado na hora que eu engasguei. Eu fiquei tossindo aqui, todo mundo escutou, peço perdão, né? Pensa num rapaz bom para se constranger sozinho, sou eu. Né? O trem passou aqui agora há pouco, eu não sabia o que fazer, que eu estava com o microfone desligado, pelo menos na minha tela aponta que está desligado, e provavelmente vocês escutaram aí também, tá? Eu Pessoal, não ouvi, não. Não, o trem não, mas a tosse ouviram, ou não? Não. Olha só, o professor Marcelo escutou minha tosse. Marcelo, um abraço para você, sempre parceiro nosso aqui do Conecta Apucarana. A UTF-PR também vem aí desempenhando um protagonismo fantástico em inovação aqui em Apucarana, junto com as outras universidades, né? A Unespar, a FAP, a Facnopar também. E é isso aí, pessoal. Vamos passar aí a última rodada para as considerações. Gostariam de deixar alguma mensagem final? Laís, um detalhe. Laís e Drica, onde vocês estão?
Fala, eu estou em Eu Apucarana. estou em Cascavel, cidade com mais casas, uma das que mais casas. Eu sou de Bauru, que também não tá fácil não a situação aqui. Não tá fácil, né? É isso aí, pessoal. Olha só, cada um num canto, eu em Apucarana, Laís, Cascavel, Drica em Bauru. Estamos aí tentando levar para vocês conteúdo de qualidade. Este material utilizado na apresentação das meninas, nessa dupla fantástica aqui, vai ser disponibilizado depois. Caso vocês queiram um material mais completo, um material que tenha mais detalhes, mais dados, mais estudos, tem um link na descrição do vídeo que vai direcionar vocês para a Hotmart. É um link do e-book das meninas, tá? E aí vocês têm a oportunidade para ter acesso aí a um conteúdo mais profundo, com mais estudos. Mas caso contrário, essa apresentação aqui vai ser disponível gratuitamente, pode ser? Isso. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo, não vai ser agora, vai ser depois. Vamos deixar na descrição do vídeo também um link do OneDrive, pode ser? Para eles poderem baixar esse material? Claro. Perfeito, perfeito. Galera. Hã? Não, desculpa, Thiago, só queria comentar aqui, reforçar uma coisa muito importante aqui que eu queria deixar de consideração final, a respeito de que essa live, o intuito aqui que a gente fez a apresentação, muito além de só compartilhar o conhecimento, foi mostrar que a moda, muita gente vê a moda como algo fútil, né? Mas agora, nesse momento, a gente está vendo o quanto a moda é precisa, tanto para a economia quanto para a saúde, né? A gente perceber a importância que a gente tem nessa funcionalidade que a gente percebe no vestir. E também a respeito dessa questão que a Drica falou da empatia, né? Muito falado na live de ontem também, que eu citei vários exemplos aqui dos desafios. Pensar como o próximo, como o pessoal que está na linha de frente, o pessoal que usa máscara o tempo inteiro. Então fica esse desafio. É isso. Sensacional. Isso, e eu vou aproveitar então aqui esse espaço e também anunciar que há uma semana eu lancei o meu novo e-book, que é o primeiro material que existe de croquis de moda adaptada. Então tem 19 tipos de corpos, como a pessoa cadeirante, com nanismo, plus size e o obeso. Tem também com escoliose, que eu nunca tinha visto um croquis de moda assim. Então, é um material exclusivo que faz uma semana que nasceu esse novo filho aí. Estou bastante orgulhosa também. E aí, quem quiser, entre em contato. Deixa nossos contatos também depois na descrição, Thiago, porque aí quem se interessar Claro. pode entrar em contato com a gente depois. Claro, eu vou deixar o Insta, o LinkedIn, o Face de vocês, se vocês me permitirem, tá? Legal. Deixo aqui na descrição do vídeo. Beleza, pessoal. Último recadinho para encerramento. Tem uma lista de presença também na descrição do vídeo. Então, se você fez a inscrição pelo Simpla e quer a certificação, corre lá no formulário, no link do Google Forms, para deixar seu nome e dizer assim, estive presente na transmissão, quero certificação. Preenche lá a lista de presença, é rapidinho. E a gente vai se vendo na próxima quarta-feira, se Deus quiser, tem mais transmissão. Se vocês quiserem que as meninas voltem para falar de alguns assuntos específicos, a gente dá um jeito também. O Conecta está sempre conectando pessoas de Cascavel, Bauru, Apucarana e Astorga, porque eu sou de Astorga, tá? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da transmissão de hoje. Tivemos aí um bom engajamento de pessoas assistindo do começo ao fim, o mesmo número de pessoas. Muitas perguntas, vocês estão de parabéns por estar aí com a gente, acompanhando conteúdo sempre de qualidade e sempre de utilidade pública para você, ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço e um agradecimento para a Drica, Valério, para a Laís Faganello, que estão desempenhando um excelente trabalho. Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima. Abraços! Desconectou?